Bom dia. Bom Olá, dia. bom dia pessoal, tudo bem? Mais Bom um dia, dia Gladys. de Tática Trends Labs, estamos muito felizes aqui de voltar. Peguem os seus cafés e vamos à temática de hoje, que é também extremamente importante em relação ao uso da robotização, da qual a gente vai falar hoje. Vou passar a palavra para Lê, vocês já conhecem a gente, mas é sempre bom reforçar para novos visitantes, né? Eu sou a Gladys Schwery, está comigo aqui o Daniel Resch, sócio da divisão de tecnologia, robotização, a Alessandra, que tem conduzido aí toda a parte de conteúdos extremamente rico da nossa firma aqui, e ela tem também nos apoiado em termos da condução do Tática Trend Labs, que é um episódio a cada 15 dias aí para vocês se atualizarem sobre o mundo tecnológico e tudo que tem em torno deles. A gente tem muito assunto para falar. Ale, tá com você aí a bola. Vamos Joia, juntos. Gladys. Bom dia, Gladys. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. E exatamente, Gladys, vamos fazer hoje mais um capítulo, hoje uma edição um pouco especial aí da nossa Tática Trends Lab, que vai contar aí com um tema preparado pelo próprio Daniel. A gente não tem um convidado hoje, vai ser um formato um pouco diferente, talvez até um pouco mais rápido, onde eu vou fazer algumas perguntas para o Daniel, a Gladys vai comentar aí com a experiência dela também, mas a gente vai falar especificamente hoje sobre a implementação do RPA nas empresas, que é um assunto que a gente já comentou por aqui, né, Daniel? A gente está sempre reforçando toda essa evolução da robotização, que não é um assunto novo, mas que com o avanço da inteligência artificial está se tornando cada vez mais procurado, né, e utilizado. E a gente tem uma novidade hoje, gente, que o Daniel preparou para a gente vai estar lançando, assim que terminar essa live, um link para vocês baixarem um e-book. O Daniel escreveu um e-book com parte, ele vai falar um pouco sobre isso, mas claro que o conteúdo do e-book está bem mais rico, mais completo, e a gente vai deixar na descrição do vídeo, então, o link para vocês baixarem o e-book escrito pelo Daniel, com toda essa bagagem, essa experiência dele, dos anos em que ele atua nessa parte da implementação do RPA. Então, para a gente não se estender muito, porque eu quero perguntar bastante coisa aqui para o Daniel, vamos começar, Daniel. Você comentou um dos assuntos que você comenta no e-book. Já vou começar com uma pergunta de peso aqui, né? Porque a gente sempre fala e já repetiu em algumas lives que qualquer processo tecnológico não é só você contratar a pessoa de tecnologia, né? E a pessoa escrever os códigos e o serviço está funcionando e tudo vai ser um sucesso, né? Existe aí toda uma bagagem de conhecimento também que tem que estar agregado ao serviço. Então, eu vou perguntar para você já começa a dar uma introdução, uma das coisas que você destacou. Por que, Daniel, que é tão importante a implementação do RPA de qualidade? Bom dia, Ali. Bom dia, Gladys. Acho que um momento bacana, né? A gente divulgando hoje esse e-book. Já está aí, né? Montei esse conteúdo com bastante cuidado. Tentei tornar esse conteúdo um pouco diferente do que uma visão excessivamente corporativa do assunto, né? Mostrando realmente o que a gente aprendeu com o passar dos anos aí na implementação de automações. A gente já sabe dos ganhos que a automação traz, então o tipo de evolução dos processos que a automação traz. A gente sabe que as grandes empresas todas já, se não implementaram, estão a caminho, então elas de certa forma até perderam esse bonde, já deveriam ter implementado, ao mesmo tempo que a gente tem empresas médias e até pequenas começando aí com muita força. Mas esse ponto eu deixei muito claro no e-book, a importância, né? Porque o trabalho de RPA, na minha visão, e de toda a experiência que a gente teve com diferentes clientes, não é um trabalho pura e simplesmente de desenvolvimento de código. Então, eu simplesmente colocar um desenvolvedor de código dentro de uma empresa para escrever um robô,
não é bem assim que funciona, não é o que vai gerar um melhor resultado. Então, o conhecimento em processos, ele chega até a ser mais importante do que o desenvolvimento em si. Então, um mercado operando só em torno do recurso tecnológico não vai trazer um bom resultado. Então, as grandes demandas que as empresas têm, elas vão estar ligadas a vários setores, como financeiro, fiscal, comercial, compras, contabilidade, e por aí vai. E para eu conseguir fazer um robô complexo, capaz de fazer um processo complexo, como a maioria das empresas possui, é, um mero desenvolvedor, e eu vou falar um mero desenvolvedor com o maior respeito possível, a pessoa que tem um know-how de programação não costuma ter um know-how de fiscal brasileiro, de financeiro, de contabilidade, e por aí vai. Então, existe um gap muito importante de conhecimento que nem sempre as empresas estão prontas para passar mastigado para o desenvolvedor. Então, tem todo um processo de descoberta, de entendimento, de arquitetura, de desenho, que se a gente falar simplesmente deixa o desenvolvedor sentado fazendo, ou deixa o desenvolvedor com um analista para fazer isso funcionar, às vezes o resultado é ruim. E esse é uma luz vermelha, né, que eu levanto no meu e-book sobre as dificuldades que isso gera. Então, se eu não tiver um time forte de processos ao redor disso, o risco de implementar um RPA ruim é muito grande. Inclusive, tem uma questão também no teu e-book que você destaca, Daniel, que também aborda um pouco dessa questão, né? A parte do implementador do RPA também, de não só ter o conhecimento técnico, né? Eu estava lendo o teu e-book e eu me lembrei dos anos que eu trabalhei diretamente com tecnologia. E claro que foi na parte de suporte, não tinha robotização naquela época, né? Mas é um assunto que já vem sendo discutido em tecnologia há muitos anos. O quanto as pessoas que implantam os processos precisam conhecer da organização dos processos empresariais. E eu lembro muito bem assim de estar presente em algumas reuniões e mesmo naquela época, sem muita experiência, já perceber o quanto se criava muito gargalo por conta da pessoa que toma a decisão, da pessoa que compra o produto, não ter o conhecimento de como funcionam os processos da empresa. Então, você comenta isso no teu e-book, acho que a Gladys também pode comentar um pouquinho disso, das outras áreas que ela atua. Quanto é grande essa importância de aliar o conhecimento técnico com o conhecimento empresarial, Daniel. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente. Esse é um balanço que ele é difícil de ter. Então, eu não posso pegar alguém que saiu de uma formação de programação e esperar que ele do dia para a noite saiba tudo de processos de uma empresa. Então, a gente vê muitas vezes as próprias pessoas da empresa, elas não têm a base técnica tão alta assim para dizer sobre o próprio processo. Então, são desafios que a gente tem na implementação. Isso acontece e vai continuar acontecendo, não tem uma solução direta para isso. Então, a Tática também tem a divisão de consultoria. Uma das grandes fontes de projeto é fazer a melhoria dos processos, a otimização dos resultados e por aí vai, os fluxos de trabalho. Então, isso é uma linha muito grande de projetos. Então, se você fizer isso de uma forma desconectada, você simplesmente colocar o desenvolvedor ali para escrever o código, isso não vai funcionar. Então, a gente sempre tem uma preocupação, eu também tenho uma preocupação junto da minha equipe de tentar passar o máximo possível para que eles, mesmo na formação de desenvolvimento, eles conheçam processos, mas colocar pessoas do lado participando. Então, não deixar um trabalho individual. E isso, por muitos anos, foi uma prática do mercado e a gente percebeu isso acontecendo. Isso acabou virando até oportunidades para a Tática, novos clientes, substituições por conta disso. Então, esse conhecimento de processos acaba sendo a coisa mais importante. E as empresas, elas precisam ter a consciência disso numa implementação. Porque quando a gente fala do sucesso ou não disso, está muito dependente. Você iniciar uma iniciativa de robotização, você vai ter um orçamento alocado para isso, toda uma ação aí que vai durar um tempo para fazer isso funcionar,
e a empresa está esperando um resultado super positivo pela empolgação que o RPA traz para elas. Quando você vê na teoria, o RPA funcionando adequadamente, né, ele traz um volume de ganhos muito expressivo. Então, se você não faz essa lição de casa bem feita no começo, isso não dá resultado, começa a ficar complicado para a empresa, até no ponto de pensar em desistir de uma implementação de robôs. E aí o investimento vai por água abaixo, né? Inclusive, Gladys, você também deve acompanhar muito disso na parte de governança, né? Todo esse conhecimento dos riscos também influenciam na implementação do RPA, não é? Eu vejo uma coisa muito importante, assim, ouvindo o Daniel falando, né? Eu lembro sempre na visão financeira do processo, ou seja, na hora que eu vou implementar um processo robotizado, partindo do pressuposto que eu também tenho que organizar a casa, ou seja, eu tenho que organizar os processos e procedimentos e tudo mais, eu quero olhar também com um viés financeiro. Qual que é o retorno disso no final do dia para um empresário? Todo mundo sabe que tem que arrumar processo, todo mundo sabe que é o processo, é o processo, é o processo. Mas nada fazem para melhorar o processo. Então, o que a gente pode, de fato, começar? Como é que a gente consegue materializar isso para os nossos clientes e potenciais clientes? Olha, em termos práticos, e aí olhando para a estrutura de governança, por exemplo, e aí governança, eu estou falando de tudo, governança de dados, governança da empresa, etc. e tal, é vir do topo, ou seja, vir a liderança e falar assim, olha, a gente precisa implementar robotização, mas antes de mais nada, eu preciso entender o processo para dar qualidade ao processo da implantação do RPA. De nada adianta eu fazer essa implantação e ter o processo torto, vamos chamar assim, né? A governança tem um papel importante de fazer o acompanhamento, monitoramento e, por óbvio, né, saber se o investimento que está sendo feito nessas soluções claro que não é um investimento, às vezes não é um investimento a toque de caixa, né, um retorno a toque de caixa, mas é um retorno a longo prazo, médio e longo prazo. Claro, tem situações que te dão um retorno rápido, né, de forma mais célere, mas tem situações em que o processo ele tem que ser bem azeitado, ajustado. E o papel da governança é acompanhar esse tipo do board, enfim, é acompanhar todo esse processo a partir dos resultados auferidos, né? Normalmente você tem uma reunião de status report, normalmente você tem uma reunião para algum tipo de alinhamento para desimpedimento de processos, que a gente chama de metodologia ágil, né? As práticas de metodologia ágil e tudo mais. Então, é muito legal você realizar esse mix de métodos, né, para fazer essa implantação de forma mais coesa, mais coerente, mais assertiva para a companhia. A gente tem vários casos aqui que nós temos visto que a robotização é um processo eminente, ou seja, é algo que precisa ser feito. Caso contrário, o processo vai continuar torto, vai continuar errado, né? A gente está olhando para um cenário em que hoje a tecnologia ela é essencial, né? Os RPs, né? As soluções tecnológicas, os programas de BPMN, né? Que ajudam, né? Na construção às vezes por alguma falha, por alguma questão importante ali que não tenha na empresa, podem ser um apoiador nesse processo todo. O papel da governança no final do dia é acompanhar, monitorar, cobrar, por óbvio, né, com qualidade e com bastante eficiência, o retorno sobre isso. Afinal de contas, é um investimento, a depender do número de processos, é um investimento e precisa, de fato, ter esse monitoramento. Perfeito, Gladys. E aí você falou no começo da sobre esse olhar da liderança. Eu lembrei, Daniel, que tem você destaca no teu e-book também, vamos falar agora um pouco da liderança, né? Um pouco dos desafios dessa implementação do RPA. E você destaca que a crise de mão de obra como um dos desafios da implementação do RPA. Como é que a liderança, então, pode lidar com essa questão? Boa, Ali, acho que esse é um tema muito importante hoje em dia, então, tanto de clientes como de amigos,
e que estão passando por isso dentro das suas empresas, a gente percebe que o processo de contratação de pessoas tem ficado mais difícil. Acho que as habilidades das pessoas elas vão se espalhando, então às vezes você precisa de certos ramos de atividade, principalmente esse ramo que está na atividade mais operacional. Cada vez a gente vê menos interessados nesse tipo de atividade, eles acabam buscando posições e empresas que focam menos nesse tipo de coisa, e bem ou mal as atividades operacionais elas fazem parte da história dos escritórios, não vão deixar de fazer tão cedo, e o que a gente começa a perceber é as pessoas começam a vida profissional nessa atividade e elas vão buscar sair disso. Então ela fala, poxa, eu estou aprendendo aqui, enquanto eu faço toda essa tarefa operacional, eu vou buscar uma posição melhor para mim. E se a empresa não der essa posição para ela, ela vai buscar outra empresa que dê, né? A gente sabe que o turnover hoje é muito alto na maioria das empresas, então ela vai acabar achando uma outra posição com uma atividade que a atraia mais. Às vezes pode até ser um sonho, e na prática é uma atividade muito parecida também operacional, mas as pessoas vão mudando. E conforme as pessoas vão rotacionando numa posição, a gente sabe a dor do empresário, do dono de empresa, do próprio gestor de área, da dificuldade de passar esse tipo de conhecimento. Então, quando o robô ele chega para substituir esse tipo de tarefa, então ele mesmo libera essas pessoas para fazer outras coisas mais inteligentes, né, dentro da própria empresa, que é o que a gente tem visto, né? A gente falou várias vezes sobre isso em outros episódios do Trends Lab, que o RPA não é uma ferramenta de demissão, pelo contrário. Então, uma empresa para alavancar, é uma ferramenta para alavancar os resultados da empresa, né, e tornar aquelas pessoas operacionais verdadeiros analistas, que geralmente era o cargo que ela foi contratada, né, e estava faltando tempo de trabalhar. Então, o que acontece? O robô, né, ele vai permitir dar poder a essas pessoas, né, empoderar essas pessoas para fazer algo mais interessante, que gere melhor resultado para as empresas, ao mesmo tempo que tranquiliza pelo fato de que a preocupação de substituição dessa mão de obra, muitas vezes temporária, né, ela deixa de existir uma vez que o robô está lá fazendo esse trabalho. Perfeito. Só um comentário, é muito importante o que o Daniel falou agora, até em função da ausência de mão de obra. A gente realmente vive uma crise de mão de obra qualificada, tanto para o bem, né, de pessoas que querem e precisam se desenvolver e necessitam se desenvolver nessa área de tecnologia. Então a gente tem visto ali até programas para pessoas que conhecem zero de programação. Então, e as empresas estão buscando investir nisso. Como também para profissionais que estão extremamente fora do mercado e que não se atualizaram e que não buscaram novas ferramentas, não buscaram se atualizar. Isso é uma dicotomia muito grande e todo mundo vive isso. Então a gente chama isso de jornada de lifelong learning. A dica que eu daria hoje para todo mundo aqui é: continuem se atualizando, continuem estudando, continuem aprendendo. Todo aprendizado, todo conteúdo que você consumir e virar um aprendizado já é perfeito. Né? Não estou dizendo para você sair física quântica, não é isso. Mas é para que a gente possa, nas pequenas coisas, nos pequenos elementos, ir aprendendo. É claro que o time do Daniel, o próprio Daniel, se debruçou, porque isso é uma solução, é um serviço que a Tática oferece. Mas, olhando para o mercado como um todo, nessa crise que nós vivemos, todo profissional hoje precisa aprender minimamente o que é um data science, o que é um big data, o que é data analytics, o que é inteligência artificial, o que são soluções de RPA, para falar a língua, né, do mercado. Hoje, por exemplo, quem não tem um data-driven, ou seja, o que é um data-driven, Gladys? Né? Se você não tem hoje uma solução em Power BI com dados que são altamente conectados, a sua empresa já está saindo perdendo, infelizmente, porque você não toma decisão baseada em dados. RPA também pode te ajudar a fazer isso. RPA também pode trazer as informações, fazer as conexões, inclusive fornecendo dados para diretores, conselhos, a própria
próprio time de governança, para as áreas core, para as áreas operacionais e assim por diante. Então, pessoal, se eu fosse dar uma dica para vocês hoje, não parem de aprender, não parem de estudar, porque isso é extremamente importante, é extremamente relevante para o cenário que vivemos, para o mundo que vivemos e para aquilo que nós vamos ainda viver, que é um pouco desconhecido. Mas é importante a gente ficar alerta com isso. E Muito até legal, Gladys. aproveitando, Ali, só complementando, acho que a Gladys está trazendo uma outra questão importante que acho que vale também eu falar um pouco sobre. Existe já uma crise de mão de obra em tecnologia. Então, como vocês têm visto, até esse programa existe por conta disso. Então, existe um boom de novas tecnologias, a transformação digital, a indústria 4.0, enfim, seja o nome que você escuta em cada um dos locais que você pesquisa, existe um boom de novas soluções, de novos usos da tecnologia, enfim, de 14 em 14 dias a gente está aqui falando sobre eles, e isso não são coisas fáceis, em geral, de serem dominadas. Então, desde as primeiras pesquisas para fazer isso funcionar, até a implementação de tudo isso. Então, a crise de mão de obra, que eu já digo que nas tarefas operacionais ela está existindo, dentro da tecnologia é muito mais alta. Então, é uma preocupação extremamente grande, hoje em dia, no mundo, a falta de desenvolvedores. E isso pode parecer até curioso quando a gente escuta, porque a gente sabe, a gente começa a ver uma geração mais nova aí do que a gente, o pessoal aí com 18, com 20 anos, a gente vê que tem um volume muito grande de desenvolvedores surgindo, pessoas ligadas ao mundo tecnológico. E mesmo assim não é suficiente. Então é algo que precisa ser olhado com bastante calma dentro das empresas para como ter uma solução na manga para esse problema. Isso está acontecendo, vai acontecer, e o pessoal mais jovem que está acompanhando aqui, até mesmo mais velho, entender que o perfil das vagas tem mudado bastante em relação a isso. Perfeito, essas abordagens de vocês, eu até vou aproveitar e complementar também. A Gladys, quando fala nesse aprendizado constante, né, Gladys? Eu penso muito igual também, e eu acho que vai muito além também de você fazer cursos e estudar. Eu acho que dentro de uma empresa, da maneira como a tecnologia hoje tem interligado todas as operações, eu acho que é muito importante aquela conversa de eu não sei o que acontece no outro departamento, não é minha área, não me interessa saber. Isso, para mim, soa muito antiquado. Hoje, você sentar com pessoas de equipes diferentes, de áreas diferentes da empresa, é uma conversa que agrega demais, porque é o que a tecnologia vem fazendo, ela vem conectando todos os setores, e a partir do momento que você, dentro da empresa, mesmo com uma função definida, começa a aprender como funcionam, eu acho que você consegue ter um conhecimento diferenciado para agregar aí no teu próprio trabalho também, né? Então, só complementando aí a opinião da Gladys, que eu concordo totalmente que aprendizado nunca é demais. E Daniel, quando você fala em crise, eu vou aproveitar e dar crise de mão de obra, né? Vou aproveitar e dar um spoiler aqui, porque você comentou, né, sobre a ferramenta de RPA não é uma ferramenta de demissão. Isso é um assunto bem polêmico, bem controverso, e a gente está preparando, inclusive, uma Trends Lab sobre esse assunto com o Edgar, que vai trazer para a gente aí na prática alguns exemplos aí, a gente vai comentar o quanto, ao contrário do que muita gente tem, né, se aterrorizado, eu digo até, porque eu vejo alguns comentários assim bem preocupantes, né, sobre isso, e na verdade, o quanto a robotização, a tecnologia, a inteligência artificial, ela tem, inclusive, aberto outras funções, o quanto ela tem ampliado a gama de aprofundamento que você pode ter para você fazer um trabalho bem feito, para você oferecer um serviço melhor
os teus clientes, né? Então, só para o pessoal ficar ligado aí que logo a gente vai ter uma trend sobre esse assunto específico. Mas vamos voltar aqui para o assunto do e-book, porque tem bastante coisa, mas claro, a gente vai dar uma pincelada aqui, porque aí depois vocês baixam o e-book lá e leem tudo. Eu vou entrar agora, Daniel, para a gente não passar do tempo. A gente falou muito sobre os desafios, sobre a implementação, todo o resto está lá no e-book, né? Vou entrar num serviço, num tema específico aqui que me chamou a atenção. Você mencionou numa parte do teu e-book que o RPA como serviço ele pode ser uma alternativa para a própria implementação do RPA. Então, fala um pouquinho das vantagens desse modelo. Eu particularmente também não conhecia, e como que isso pode ser feito, qual é a vantagem de escolher esse modelo de implementação. Legal, acho que esse é um tema muito importante, Ali, desde dos primórdios da tecnologia, que é o tema da seleção do software. Então, lá atrás, quando as empresas não tinham os ERPs e tudo, quando isso começou a aparecer, aí dentro dessa evolução da tecnologia, até da criação do computador no dia a dia das empresas, havia aquela dúvida de que tipo de sistema que eu vou ter, e eu acabo tendo várias opções, até mesmo nos ERPs. Eu vou implementar um SAP, um TOTUS, eu vou implementar um sistema menor. Então, esse tipo de dúvida sempre gera toda vez que a gente implementa uma nova tecnologia, e com o RPA ela não é diferente. Então, a gente tem N alternativas de ferramentas, de metodologias, para fazer a robotização entrar dentro de uma empresa. Eu tenho uma opinião sobre as grandes empresas, que ela é bastante simples e nem sempre as grandes empresas seguem. Se você é uma grande empresa, você tem que ter grandes softwares dentro de casa. Então, a gente não pode ter dentro de uma empresa grande a síndrome de ser pequeno, de certa forma, e partir para uma solução muito pequena, que no futuro isso vai ser aquele famoso barato sai caro, mas de repente quem implementou já não trabalha mais lá, então tudo isso fica mais fácil. No mundo do RPA tem um exemplo muito claro no curso do tempo do barato saindo caro. A gente teve nos nossos trends do ano passado um foco muito grande, vai continuar tendo, do tema da inteligência artificial e como isso vai influenciar o trabalho. E a inteligência artificial ela também está impactando a forma de automatizar processos. Então, se eu lá atrás gastei muito dinheiro, gastei muito esforço, gastei muitas horas de trabalho para implementar uma ferramenta que não era grande o suficiente para estar de olho nas mudanças do mercado e melhorar a sua ferramenta no tempo, você nesse momento, em 2024, tem uma ferramenta que é um dinossauro aí do RPA e não tem as soluções necessárias para o que a sua empresa almeja nesse ano. O que isso vai acontecer? Pode não ser nesse ano, pode não ser no ano que vem. Em algum momento eu vou descontinuar essa ferramenta para implementar uma ferramenta nova que esteja adaptada com essas novidades do RPA. E assim, isso aconteceu com empresas que são grandes no mercado e agora não são tão grandes assim no mercado. Então, a análise de selecionar uma ferramenta de tecnologia, principalmente, tem que levar muito em conta como que a ferramenta está evoluindo no tempo para fazer a melhor implementação. Então, acho que esse é o primeiro recado sobre a seleção da ferramenta que eu acho que é importante no RPA. Se você é uma empresa grande, você não pode sair com uma solução pequena que não seja do tamanho da sua empresa, pensando aí de uma forma geral. Não só para RPA, como outros temas tecnológicos, isso é muito importante. Mas a gente entende que muitas vezes a empresa não tem o porte necessário para implementar isso tudo. A gente viu isso na época dos RPs implementados, a gente viu uma série de situações desse tipo. Nem sempre você pode ter a top ferramenta do mercado, por N motivos, às vezes o resultado financeiro. No caso do RPA, a gente não tinha ainda a certeza de que o número de processos pagava a conta, e eu digo que geralmente paga, então a gente geralmente tem visto isso acontecer. Às vezes as empresas médias não percebem isso, mas elas têm o volume de negócios suficiente para validar uma ferramenta top do mercado de RPA, mas a gente começou a perceber a dificuldade, até mesmo as pequenas empresas que estão chegando nesse mercado, e ela fala, é muito caro para eu dar partida nisso, porque
outra situação, de novo, atualização de como que é o mercado tecnológico hoje em dia, né? As empresas de tecnologia são focadas na venda de licenças. As licenças das grandes ferramentas, elas vêm dos Estados Unidos ou vêm de outros polos tecnológicos, da Europa e etc., da própria Índia. Você tem uma anuidade em dólar, geralmente a pagar, que assusta, num primeiro momento, uma empresa que não tem o caixa para isso, ou não tem a visão de longo prazo para fazer isso acontecer. Fala, poxa, eu vou gastar tudo isso, mas será que vai dar certo? Será que eu tenho maturidade de processos suficiente para implementar robôs nesse momento? Ou eu posso estar jogando dinheiro fora? Ou vou demorar alguns anos para fazer isso acontecer? Então, existe esse tipo de preocupação e existem alternativas de mercado para tentar driblar esse problema. Então, essa era uma preocupação minha. Então, eu acabava tendo muitos clientes de grande porte e poucos clientes de pequeno para médio. E isso era uma preocupação que sempre estava na minha cabeça de como democratizar o acesso à robotização. Então, a alternativa que a gente achou neste caso é a robotização como serviço. Esse custo da licença anual, ele deixa de existir na robotização como serviço, porque a licença é da tática. Então, a licença é de alguém que faça a mesma coisa que a gente, que também preste serviço de consultoria. Então, a preocupação de ter que pagar aquela licença anual, ela deixa de existir para substituir exatamente um pagamento como a gente tem na nossa vida. Pagar uma mensalidade, pagar uma Netflix, pagar uma ferramenta qualquer. Então as empresas passam a pagar uma mensalidade de serviço e ela recebe automação pronta dentro da empresa dela, ela aperta o play e o robô funciona. Então é um modelo que tem crescido por conta disso. O custo inicial ele é super baixo em relação a um projeto que envolve pagar essa anuidade de licença. Evidente, quando eu começar a escalar, o serviço aumenta, a mensalidade tende a aumentar, mas você consegue fazer um bem bolado onde eu faço uma curva nesse modelo. E eu saio do modelo de mensalidade, quando eu for grande o suficiente, eu tenho retorno financeiro suficiente, para um modelo de pagamento único, e isso eu passo a ganhar essa escala depois numa segunda etapa. Então, resumidamente, esse modelo de serviço de RPA, ele democratizou de uma forma muito grande o acesso às robotizações. A gente percebe, então, o quanto amplas são as opções aí para a gente implementar, né, Daniel? Você estava falando agora sobre a ferramenta, sobre a escolha do serviço, ou de como você vai pagar o serviço. Também tem um capítulo no teu e-book, eu lembrei agora, eu vou linkar, que é sobre o implementador do RPA, né? Você também fala, muito mais detalhado lá, mas você fala que a empresa pode optar pela implementação própria, pela implementação mista e pela implementação terceirizada, né? O que você daria aí rapidamente para a gente não passar o tempo de conselho? Como a empresa poderia optar por quais dessas opções? Esse é um tema que é super relevante, a gente tem acompanhado no mercado. Então, a gente já falou hoje, existe uma crise de mão de obra tecnológica. Você que é uma empresa de logística, de alimentos, de serviços, você não é uma empresa focada em desenvolvimento de programas, desenvolvimento de automações. Então, no instante em que você está focado em formar pessoas para fazer RPA, essa pessoa pode começar a olhar e falar, eu não vou ser o desenvolvedor de RPA da minha empresa só, vou ser o desenvolvedor do mercado. Não é o meu foco, faz sentido eu ser o cara do RPA da empresa X, para onde que eu vou depois disso? Daqui a 5 anos, onde que eu estou como desenvolvedor de RPA da empresa X? Eu vou continuar sendo desenvolvedor de novos robôs, ou no máximo eu vou ser um coordenador de robotização se andar? Então a gente percebe que existe uma preocupação em terceirizar ou não, né, e alguns gestores, principalmente aqueles gestores que são operacionais por natureza, então são aqueles gestores que eles foram desenvolvedores e surgiu uma oportunidade de ser o gestor, né, ele focou menos na parte de gestão e mais na aptidão técnica para a tecnologia, ele tende a internalizar esse tipo de problema. Então, o problema num bom sentido, né? O problema, o desafio
da implementação de robôs. E quando você vê, ele começa a ter o estagiário que entende de programação, o estagiário que entende de web design, e dentro da área da empresa começa a ter um especialista em cada coisa diferente que não tem nada a ver com a atividade fim da empresa. Então, a implementação interna do RPA, ela pode ser feita, é possível, eu vou ter que formar uma pessoa lá dentro, rezar para ela não ir embora, sofrer para contratar um substituto um dia. Dá para fazer? Sim, mas é sempre uma preocupação, na minha opinião. Eu sempre vejo com bons olhos a ideia de terceirizar o serviço, faz muito sentido, para você ter uma especialização. E terceiriza para mim, por exemplo, esse problema. Então, se o meu funcionário for embora, eu já tenho substitutos dentro de casa. Eu não preciso contratar de novo. Eu tenho gente a mais do que eu preciso por padrão. E eu também sei os caminhos para trazer um recurso para mim, treinar adequadamente dentro da minha equipe e tornar ele um excelente desenvolvedor. Então, esse desafio do terceirizar versus não terceirizar, na minha opinião, que eu entendo de todo mundo que está ouvindo, pode ser um pouco suspeita porque eu sou um vendedor desse serviço, mas eu vejo esses problemas acontecendo, né, e eu entendo que é uma dor de cabeça que o gestor não gosta de ter. Tem que ficar preocupado com quem faz ou não. Mas eu tenho sim, eu posso formar uma pessoa internamente para ser a responsável pelo desenvolvimento, eu posso terceirizar esse serviço com uma consultoria, e é importante saber, as compras de licença geralmente têm o parceiro de serviços. As empresas de tecnologia não têm o menor interesse, de forma geral, tanto no RPA como fora do RPA, em prestar serviço. Então, esse é o mercado atual. O foco, como eu falei na última questão, é vender licença, não vender serviço, e para eles é maravilhoso que existam consultorias como a Tática ali do lado para fazer a implementação e deixar e focar nesse dia a dia de operações. E existe um terceiro modelo que eu não tenho absolutamente nada contra, porque eu tenho casos de sucesso que existem nos nossos clientes, que é o modelo misto. O que é o modelo misto? Eu vou ter um desenvolvedor da Tática o dia todo lá trabalhando, mas eu tenho um desenvolvedor próprio também. Se esse desenvolvedor próprio decidir pedir a conta, o conhecimento ainda está na mão da Tática. Então a gente consegue ajudar na transição do funcionário. E qualquer dificuldade que o desenvolvedor da Tática tenha no cliente em relação à cultura, a ter que chamar uma reunião com alguém, a falar com o chefe de alguém porque alguma coisa não está andando, o desenvolvedor da empresa tem um acesso um pouquinho melhor. Então esse é um modelo que funciona muito bem no meu histórico. Muito bom. Só fazendo um comentário aqui, para quem nos assiste via LinkedIn ou via Facebook, a gente tem o Ricardo, que também fez um comentário, acho que do último período aí que a gente comentou sobre mão de obra. O Ricardo comenta o seguinte: é verdade, né? Hoje encontramos diversas vagas técnicas que exigem conhecimento em tecnologia, como pequenas automações SQL, Python, R, etc. e tal. É verdade, Ricardo. E aí eu já tinha falado isso, né? Para diversas áreas do conhecimento, ou diversas faculdades que nós temos, faculdades de conhecimento, se exige hoje um pequeno conhecimento que seja para desenvolver uma query, para você chamar algum tipo de tabela especificamente nos softwares. E se você não tem o mínimo conhecimento, você vai ter essa dificuldade, né? Isso é um ponto interessante, fazendo aqui um catch-up de tudo que nós falamos. E o Klaus também comentou um pouquinho sobre para os gestores, a base passa por um processo robusto, afinal o robô vai basicamente replicar a rotina manual. Perfeito, Klaus, esse é o entendimento, né? De que uma pessoa que hoje tem uma rotina de captação de informações, busca de nota fiscal, que seja, o robô passa a fazer isso de forma automática. E aí, uma coisa que a gente comentou, mas muito simploriamente, vamos dizer assim, de forma um pouco mais rasa, porque não é esse o momento, mas a implantação do robô, a pessoa que atua naquela atividade, ela passa a fazer a gestão, ela passa a tomar melhores decisões. Ou seja, ela, na verdade, a gente brinca, né? Analista que fica fazendo, não analisa, não é analista. Né? Então, assim, no final do dia, você
pega aquela função que seria um analista de compras, um analista de determinada área, para realmente exercer a função que lhe foi colocada. Por quê? O RPA ajuda nisso, né? A transformar os processos, a ajudar nessa consolidação das atividades e, por óbvio, né? A pessoa ela passa a ter uma atividade um pouco mais até gerencial, né? De tomada de decisão. Então, isso é muito importante. Muito legal, gente. Muito bom o Tática de hoje. Perfeito, gente. Pessoal, isso aqui foi só uma pincelada do que tem lá no e-book, então já vou deixando aqui para vocês os lembretes antes das considerações finais aí da Gladys e do Daniel. Tem muita coisa lá ainda, eu queria ter perguntado, mas o Daniel fala aqui, ó, vou até pegar minha colinha aqui, ó, para deixar vocês curiosos. Ele fala sobre as alternativas de ferramentas de automação. Tem outros desafios, não é só a crise de mão de obra que ele aborda lá, tem outros desafios da implementação. Ele discute também exemplos usuais de processos candidatos à automação. Tem muita coisa lá, gente, que é uma base aí para você que ainda não tem um norte de como implementar isso, de como fazer essa transformação digital na tua empresa, né? Então, a gente vai deixar, a Gladys vai deixar agora nos comentários o link também para quem estiver assistindo, já baixar o e-book. Amanhã vai sair nas mídias sociais, a gente vai ter a gravação passada para o YouTube, lá na descrição também, como sempre, a gente deixa os contatos dos participantes, e no e-book também tem o contato aí, e-mail, telefone do Daniel, então, quem quiser procurar para saber mais e ter esse primeiro contato, né? Acho que eu vou até deixar essa pergunta para vocês dois finalizarem o encontro de hoje, né? Eu acho que ainda existem muitas empresas, e não só pequenas empresas, até onde eu conheço, mas médias também, principalmente, que ainda não iniciaram todo esse processo de transformação digital e RPA. E elas estão justamente empacadas nessa dúvida, né? Eu não quero investir um dinheiro sem ter a segurança de que eu vou ter esse retorno, né? Então, não é como a gente falou, só chamar a pessoa, o desenvolvedor, para ir lá implantar um software. É isso que a Tática faz, é isso que o Daniel faz, antes de qualquer coisa, estudar a empresa e saber realmente qual é o melhor modelo, qual é o melhor tipo de implantação, ou seja, você já tem um serviço prestado antes de implantar o RPA. Então, a gente sempre pega nessa tecla, né, Daniel, do quanto é importante esse conhecimento para que a implementação do RPA seja realmente de sucesso, né, que eu acredito que seja o maior temor aí de todos os líderes, né. Então, vou deixar para finalizar, Gladys, Daniel, qual seria, então, esse primeiro conselho? O que vocês deixariam hoje para essas empresas que ainda estão pensando em começar uma implementação? Pode começar aí, Daniel. Vamos lá. Ali, acho que o primeiro ponto é vocês estão perdendo o timing dessa implementação. Se vocês já não estão olhando de forma firme, pensando em implementar esse ano, estourando o ano que vem, pode ser que vocês já estão perdendo. Tem muitas empresas ganhando muito e muito em otimização de processos, em qualidade no dia a dia, pela implementação do RPA. Então, acho que esse que é o ponto. Se a sua empresa não está nem pensando no assunto, tem alguma coisa errada. Porque tudo que a gente viu nos últimos anos, e não são tão poucos anos assim, já indicava que era necessário implementar a robotização. Isso captura vários ganhos, não só financeiros, para as atividades de uma empresa. Então, eu recomendo, pessoal, leiam o e-book. Eu montei esse e-book de uma forma bastante honesta, acho que esse seria o termo que eu usaria. Então, ele não é simplesmente eu derrubando uma série de tecnologias no papel, isso existe, dá para fazer esse processo, olha esse robô que bonito que ele trabalha. Eu foquei muito esse e-book pensando do ponto de vista de o que uma empresa tem de desafio para começar, o que uma empresa precisa pensar para colocar essa máquina para funcionar.
Então, era essa a minha preocupação. Então, trazer o máximo da minha experiência, dos modelos iniciais de como começar a pensar no assunto, em vez de falar o que um robô é capaz de fazer, o que ele não é capaz, essa ferramenta, aquela ferramenta, a consultoria. Eu tentei da forma mais básica possível, de maior conexão do meu pensamento, da experiência que eu tenho com RPA, para ajudar vocês. Então, quem ainda não está pensando no RPA ou já começou, eu acho que é importante ler e pensar se tem algum fator que eu citei ali que não entrou no radar. Porque se você também já começou e está no momento inicial, pode ser que você lendo aquilo fala, poxa, eu não pensei nesse aspecto, e isso é algo que eu vou precisar pensar de novo de alguma forma. Não vou refazer tudo, mas é um detalhe que eu não me atentei e agora ele pode se tornar importante. E isso vai fazer a diferença do meu sucesso ou não. Então, eu espero que todo mundo goste do conteúdo. Fiz aí com bastante carinho, é um tema que eu gosto. Então, espero que todo mundo goste desse e-book. É isso aí. Acho que, em termos mais práticos, objetivos, o e-book tem bastante coisa interessante para ajudar vocês que estão aí nessa jornada de implantação, de decisão também. Isso é muito importante. Mas eu diria que é importante que vocês observem o e-book, chamem a gente para uma conversa, para um bate-papo, para um café. Eu acho que isso é muito legal, porque no final do dia a gente tem ali várias oportunidades, né, de se identificar ali elementos que dá para se robotizar. A gente costuma fazer, né, projetos bastante específicos, em determinada área, para você sentir como a empresa se adaptaria, né, a esse processo todo e assim por diante. Então, busquem efetivamente mapear, identificar essas oportunidades a partir, óbvio, né, de uma boa consulta, de uma boa empresa que tem aí toda essa expertise e know-how. Vai ter muitos amadores falando que vou te implementar, vou te fazer e você depois caminha sozinho. Não é bem assim, né? A gente sabe que a gente já tem mais de 10 anos nesse mercado, a gente sabe que não funciona dessa forma, não é assim caminhando sozinho, pelo contrário, a gente tem que ter toda uma jornada de aprendizado, e a gente diz, né, que é a curva de aprendizado, então a gente tem todo esse preparo aí para contribuir com vocês. E eu queria fazer só um desafio aqui, para aqueles que baixarem o e-book, depois entrem em contato com a gente, se vocês gostaram da leitura, acharam ele interessante, lancem aí seus desafios, o que vocês de repente tem na sua empresa, fazer um deparo aí para ver o que está acontecendo. Chamem a gente para um café, a gente vai ficar muito feliz em poder conversar com vocês sobre essa temática. Com certeza. É isso então por hoje. Gladys, muito obrigada. Daniel, obrigada aí pela contribuição, inclusive pelo e-book, pelo teu tempo de explicar aí um pouquinho sobre o conteúdo. E a gente se vê então na próxima Trends. É isso aí, gente. Obrigada. Um excelente dia a todos. Tchau, tchau.